você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Nós leremos a partir do versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, nós leremos a partir do versículo 17. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas atitudes que precisamos ter no processo de libertação. Atitudes que os homens precisam ter no processo de libertação. Marcos capítulo 6, a partir do 17. Você encontrou? Diga: achei! Amém. Diz assim a palavra: porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: o que eu pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. Você pode dizer misericórdia? Esse é um texto que a gente tem que dizer no final, misericórdia, né? Porque é um episódio muito triste que acontece na vida de João, né? E também na vida de Herodes. Por que não? A história de Herodes, querido, e nessa história a gente vai conseguir enxergar de uma maneira muito clara como que funciona a questão do aprisionamento espiritual na vida de alguém. No texto que a gente acabou de ler, a gente vai ver claramente a situação de um homem aprisionado, acorrentado ao adultério, à imoralidade sexual e à luxúria. Herodes era esse homem. Além de estar acorrentado, com certeza, a toda uma corrupção política, ele também estava acorrentado a questões na vida sexual, na área sexual, que são muito evidentes no texto que a gente acabou de ler. E toda pessoa que está aprisionada, ela precisa ter atitudes para sair dessa situação. Não tem como sair de uma situação de aprisionamento sem ter atitudes para se sair disso. Às vezes nós fazemos alguns trabalhos de libertação aqui na igreja, nós entramos na vida das pessoas, ministramos na vida das pessoas,
mas a gente vai até certo ponto, porque num determinado ponto nós começamos a enxergar que essas pessoas não querem de verdade a libertação. Às vezes elas expressam, elas falam com a boca: eu quero ser liberto, eu quero, mas as atitudes, as ações não comprovam essa vontade, não comprovam esse desejo de ser liberto. E acaba que essa pessoa não consegue sair desse quadro de aprisionamento. Se você for perguntar para um preso em um presídio se ele quer sair de lá, ele vai dizer que quer. Mas para ele ter a pena, por exemplo, reduzida, ele vai ter que ter algumas atitudes lá dentro do presídio. Não é verdade? Ele tem que ter algumas atitudes. Quais são? Primeiro, bom comportamento. Segundo, ele tem que se envolver com algum trabalho lá dentro do presídio. Ele tem que começar a trabalhar em alguma coisa. Tudo isso, né, a questão do trabalho, a questão do bom comportamento, a questão das atitudes corretas lá dentro daquele presídio, vão fazer com que a pena dele seja diminuída, ou até mesmo com que ele consiga uma liberdade condicional. Mas parte de algumas atitudes. Ele está preso, mas ele sabe que precisa fazer alguma coisa. Agora, uma vez que eu estou preso, eu reconheço que estou preso, eu agora preciso ter algumas atitudes para sair dessa situação, para eu sair daqui mais rápido. E o que a gente percebe às vezes é que as pessoas dizem que querem libertação, que querem ser libertas, mas elas não têm atitudes. Assim como às vezes uma pessoa condenada num presídio diz que quer sair de lá, mas ela não tem bom comportamento, ela arruma briga dentro do presídio, ela não trabalha no presídio. E o pior, quando ela sai, ela continua aprontando, e é certo, e muitos, acontece isso com muitos, é certo que eles voltem para o presídio. E a situação no que diz respeito à vida do homem é muito semelhante. As pessoas precisam provar com as suas atitudes, com as suas ações, que querem liberdade. E a gente vai ver aqui que Herodes, ele teve oportunidades que teriam contribuído para a libertação dele. Sabe por quê? Porque diante de toda pessoa que está acorrentada, que está aprisionada a alguma coisa, o Evangelho sempre vai aparecer oferecendo uma oportunidade, um escape. Jesus sempre vai se apresentar de alguma maneira, trazendo àquela pessoa uma possibilidade de libertação. Por exemplo, quais são as oportunidades que Herodes teve? Primeiro, Herodes ouviu um comando de Deus. Versículo 17 e 18 de Marcos 6 diz que Herodes mandou prender a João, encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque ele tinha casado com ela. E João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso era a voz de Deus para Herodes ou não, irmão? Era a voz de Deus para Herodes: ó, você não pode ficar com essa mulher não é sua, essa mulher é mulher do teu irmão. E você foi lá, pegou a mulher do teu irmão, trouxe ela para o palácio e se casou com ela. Aquela mulher seduziu Herodes, e ele ficou aprisionado. Primeiro, uma situação de adultério. Posso ouvir um amém? Foi um adultério. Segundo, uma situação de imoralidade sexual. Por quê? Eles tiveram um relacionamento, ela estando casada com outro homem. Então o quadro de Herodes era um quadro em que ele estava totalmente cego pela questão
da sexualidade da mulher dele, que não era dele na verdade. E João diz para ele: olha, você precisa deixar essa mulher, ela não é sua. Deus falou com Herodes: deixa essa mulher, que a sua vida vai ser abençoada. Acerta a tua vida, você vai ser abençoado por isso. Mas ao invés de deixar a mulher, de deixar o relacionamento sexual ilícito, de deixar o casamento errôneo, ao invés de fazer isso, o que ele faz? Ele ouve a mulher e manda prender a João Batista. O que Herodes queria com aquilo? Fazer a voz de Deus se calar sobre a vida dele. Uma pessoa que está em prisão espiritual, muitas vezes, ela deixa a oportunidade de ouvir a voz de Deus, e Deus fala com ela, ela fecha os seus ouvidos, e muitas vezes ela faz a voz de Deus se calar. Ela faz a voz de Deus se calar. Como? Ela para de frequentar a igreja, ela para de receber, de conviver com pessoas que são servos de Deus, ela para de ouvir músicas de Deus, ela para de se envolver com tudo que é de Deus. Deus já tinha aparecido para ela, já falou com ela que ela precisava de deixar aquele pecado. Ela ouve a voz de Deus, mas ao invés de obedecer a voz de Deus, ela faz a voz de Deus se calar. Toda pessoa que está aprisionada passa por isso. Outra oportunidade, Herodes, ele foi tocado por uma ordem de Deus. Preste atenção, ele não só ouviu a voz de Deus, ele foi tocado. Ele reconhecia que João era uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Diz o texto que ele, olha só, um imperador, um governante, a maior autoridade de Israel, temia a João, é o que diz o texto, porque ele sabia que João era um homem justo e santo. E aí, embora ele tivesse que prender, ele guardou João em segurança. Ele não queria que João morresse. No fritar dos ovos era isso. Ele não queria que João nem mesmo sofresse. Olha o que diz o texto. E ele fazia muitas coisas, atendendo quem? A João. E de boa mente ele ouvia João. Porque Herodes não era simplesmente um homem que ouviu a voz de Deus através de João. Quando João falava, o coração dele ardia. Quando João profetizava sobre a vida de Herodes, o coração dele queimava. Ele foi tocado. Todas as pessoas que estão numa situação de aprisionamento, quando se deparam com o Evangelho, ouvem o comando de Deus e são tocadas por Deus. Elas vêm na igreja, muitas delas choram e derramam lágrimas. Não posso continuar assim. Mas na segunda-feira está fazendo tudo errado de novo. Porque a oportunidade ela tem, o toque de Deus ela recebe. Querido, eu não consigo absorver a ideia de que alguém visite uma igreja em que Deus está presente, em que a voz de Deus está sendo ali proclamada, e ela não trema diante disso, e ela não fique impactada com isso. A gente recebe aqui pessoas de várias regiões aqui da nossa cidade, de vários bairros, né? A gente recebe muitos visitantes, e alguns a gente depois ouve falar, né, que essas pessoas saíram daqui, nossa, mas ela se sentiu tão bem no culto, pastor, ela falou comigo, que Deus falou tanto com ela, mas essa pessoa não consegue se envolver com o reino, não consegue passar pelo processo de libertação.
ela foi tocada. A oportunidade Deus deu. Outra coisa que eu vejo aqui, que Herodes, ele teve a oportunidade, além de ser tocado, de ouvir a voz de Deus, ele teve a oportunidade através da escolha de recusar o pecado, de recusar matar João. Olha o que diz o texto no versículo 25 e 26. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei. Quem pediu? A menina, a filha de Herodias, estava lá dançando. E ele já estava chapadão, cheio do vinho, embriagado. Ele viu a menina dançando de uma maneira sensual, com certeza, de uma maneira bela. E ao ver aquilo, ele falou uma besteira. Ele virou e falou assim: do jeito que você está dançando aí, pode pedir qualquer coisa para mim que eu vou fazer. E aí, ele fala isso. A menina era muito nova, ela vai correndo na mãe. E agora, mãe, o que eu peço? A mãe, doida para calar a voz de Deus e para manter João aprisionado, vira para a menina e fala assim: fala com ele que você quer a cabeça de João Batista num prato. E ela ouve aquilo, obediente à mãe, vai até Herodes e diz para ele que quer a cabeça de João Batista. E diz o texto que o rei se entristece muito. Herodes se entristece, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, ele não lhe a quis negar. Por causa dos outros, das pessoas, ele caiu no pecado do assassinato. Sabe o que acontece, querido, com muitos? Vêm à igreja, recebem pessoas em suas casas que ministram a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus, o coração deles queimam, eles se emocionam na presença de Deus, eles choram, estão aprisionados a um pecado. Mas aí na hora que chega na segunda-feira, na terça-feira, eles se encontram com as antigas convivências do passado. O WhatsApp não para de vibrar com mensagens de pessoas que são promíscuas, que são envolvidas com o pecado. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, ao invés de dizer não para essas pessoas, há uma grande dificuldade de se dizer não. Ele vai ficar chateado comigo, só porque agora sou crente e tal. E ao invés de dizer não, diz sim. E acaba se envolvendo com o pecado e caindo no pecado. Escuta uma coisa: não há como ser liberto sem desagradar alguém. Pegou essa aí? Não tem como ser liberto sem que alguém fique desagradado nessa história. Porque quem está aprisionado vai perder a sua companhia. Quem está aprisionado vai parar de andar com você. Quem está aprisionado não vai suportar ver você avançando numa outra direção, ver você conquistando numa outra direção. Mas a grande maioria dos seres humanos não é no quesito simplesmente aprisionamento espiritual. Em todas as áreas tem uma grande dificuldade de dizer não. Uma grande dificuldade de falar não, eu não vou na sua casa. Por que você não vai? Não, eu não quero ir. Ao invés de falar isso,
Você fala assim, não, deixa para semana que vem, na semana que vem eu vou. Não, estou todo enrolado aqui e tal. Vai inventando desculpa, falando mentira. Uma hora você vai ter que ir. Porque você não tem coragem de dizer não. Pega essa aí que é forte. Muitos de nós somos aprisionados ao não. A gente não consegue dizer não, quando é necessário dizer não. É necessário dizer não para o pecado. É necessário dizer não para alguma coisa que vai deixar você mal, que vai prejudicar a sua vida. É necessário dizer não. E aí a gente fica cheio de não me toques, porque hoje em dia é todo mundo muito mimimi. A esquerda não pode ouvir não. A direita é obrigada a ouvir não toda hora. Mas a esquerda não pode. E nós estamos vivendo esse tempo. É hora de acordar. E de entender que nós temos e teremos sempre uma oportunidade de escolher. Posso ouvir um amém? Sempre teremos. E Deus quer que você escolha o que é a vontade dEle, não o pecado. Mas quem está aprisionado, mesmo diante da oportunidade de escolha, acaba escolhendo o erro. Olha só o que esse posicionamento, o que esse aprisionamento espiritual causou na vida de Herodes. Primeiro, ele se tornou um assassino, porque João Batista realmente é morto e a cabeça é entregue para a mulher de Herodes num prato. Segundo, ele ficou extremamente deprimido. Versículo 26 de Marcos 6. O rei ficou aflito. O rei ficou aflito. Em algumas versões o rei ficou triste, porque ele fez o que não queria fazer. Quando você ouve a voz de Deus, quando você sente o toque de Deus, e mesmo assim escolhe o pecado, porque está aprisionado nele, você vive numa situação de profunda tristeza. Não tem como viver em alegria. Uma vez que se ouve a voz de Deus e se pratica o pecado, nunca mais esse pecado será gostoso. A situação dessa pessoa sempre será em profunda aflição. E digo mais, outra consequência das escolhas erradas de Herodes, ele passou a ter consciência pesada. Se você for lá para o versículo 16, ele vê Jesus aparece na história e opera milagres, sinais, maravilhas, ensina com poder, mais poder lógico do que João. E aí Herodes ouve falar de Jesus, e aí ele fala assim para os homens que vêm falando de Jesus: será que esse é João, o homem a quem decapitei, que ressuscitou dos mortos? Herodes viveu uma vida de pavor depois que ele assassinou João. Ele achava que qualquer hora da noite João vinha puxar o pé dele na cama. Que isso, pastor? O tempo inteiro atormentado. Na hora que aparece Jesus, não, é João. É João. Não é possível, eu decapitei esse homem. Meu Deus do céu, ele ressuscitou. Eu estou lascado agora. Agora ele vai vir para me vingar. E eu estou lascado. Para se vingar, né? Ele viveu uma vida de tormento. Uma pessoa aprisionada, depois que ela ouve a voz de Deus, que ela recebe o toque do Espírito Santo, que ela tem a opção de escolher, ela escolhe o errado, ela fica com a consciência pesada, com muita tristeza no coração, e ela faz uma grande besteira na vida dela.
talvez um assassinato, um roubo, porque um abismo chama outro abismo. Então, quais as atitudes, pastor, que uma pessoa que está aprisionada precisa ter para conseguir libertação? Primeiro, repete comigo: coragem. Mais forte: coragem. Tem que ter coragem para abandonar o pecado. Herodes não teve coragem. Herodes não teve coragem de mandar a mulher embora. Herodes não teve coragem de abrir mão da luxúria, de abrir mão do prazer, de abrir mão do sexo que aquela mulher oferecia para ele. Ele não teve coragem. Ele com certeza passava pela mente dele, talvez soltar, porque Deus tinha falado com ele através de João, mas passava pela mente dele: mas eu vou ficar sem, será que eu vou conseguir viver sem? Os aprisionados sempre falam isso: eu vou ficar sem, será que eu vou conseguir viver sem? Quando você expressa isso, você já está dando legalidade para a dúvida na tua mente. E a dúvida não procede de Deus. A dúvida é o contrário da fé. E só consegue ser liberto aquele que tem muita fé. Certeza absoluta de que vai conseguir sim viver sem aquele pecado, seja qual for ele. Você não depende de pecado nenhum para ser feliz e para viver nessa terra. Você depende de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. É disso que você precisa. Então você tem que ter coragem para viver uma vida sem esse pecado. Esse foi o mesmo problema do mancebo de qualidades. Jesus fala com ele: se você quer ser perfeito, vai, vende o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mateus 19, 21 a 22. Aquele jovem, ele achava que não conseguia viver sem o dinheiro. Na mente dele, era inconcebível a ideia de viver sem o dinheiro que ele tinha. Ele estava aprisionado àquilo. Você precisa entender que seja o que for que você precise abrir mão por causa do Senhor Jesus, Ele vai te sustentar. Teve uma vez que nós começamos a evangelizar, eu e a Maione, não sei se ela lembra disso, já tem uns 14 anos isso atrás, no início do nosso trabalho lá no Bela Vista. Nós começamos a evangelizar duas lésbicas. Elas moravam juntas, elas tinham um relacionamento e viviam como se fossem casadas. E nós começamos a ministrar sobre a vida delas, elas começaram a ir na igreja. Só que uma queria libertação, a outra não. E a que queria libertação, ela era envolvida não somente emocionalmente com a outra, ela era envolvida financeiramente, ela era sustentada pela outra. A outra é quem pagava o aluguel da casa, a outra era quem colocava comida dentro de casa. E ela dizia: eu quero. E a gente falava: você tem que soltar. E ela dizia: como é que eu vou viver então? A gente dizia: dá o primeiro passo que Deus vai cuidar de você. Mas ela não quis dar o primeiro passo. Teve uma vez que a Maione começou a discipular, a evangelizar um aluno na escola, na universidade, que estava fazendo um trabalho de conclusão de curso junto com ela. E esse rapaz, ele tinha um relacionamento com um outro homem, uma pessoa muito rica na nossa cidade. E esse jovem era namorado desse rapaz. E a Maione ministrou com autoridade sobre a vida dele. Disse para ele que Jesus queria libertá-lo.
E ele na mesa, lá na faculdade com a Maione, ele começou a chorar, dizendo que ele era totalmente infeliz por estar naquela vida e naquela situação. Ele declarava: eu não quero ficar do jeito que eu estou, eu não quero esse tipo de vida para mim. Isso está acabando comigo, mas eu dependo dele. Eu dependo dele. Eu dependo dele. As pessoas preferem viver numa situação de aprisionamento infeliz do que depender de Deus. Elas preferem viver numa situação de tristeza, de angústia, de aflição profunda, dependendo de um homem, do que soltar qualquer homem, qualquer pessoa dessa terra, qualquer pecado, e ficar na dependência de Deus. Agora eu quero dizer para você, querido, eu nunca vi uma pessoa que tenha feito a escolha por Deus e que tenha sido desamparado por Ele. Eu nunca vi. Todos os que nós ganhamos aqui para Jesus, que tinham uma vida no pecado, que tinham uma vida promíscua, e a gente dizia para eles: olha, solta isso, seja liberto em nome de Jesus, larga isso. Todos eles prosperaram, todos eles avançaram, todos eles vivem para a glória de Deus hoje. Mas as pessoas têm medo. Elas preferem não soltar, e elas vivem aprisionadas. Então tem que ter coragem. Só é liberto quem é corajoso. Diz isso para o teu irmão que está perto de você. Só é liberto quem é corajoso. Agora, além de coragem, tem que ter outra coisa. Repete comigo: fé. Mais forte: fé para obedecer. Ter fé para obedecer. Como assim, pastor? Fé para obedecer. Certeza de que o comando de Deus, de que o que está escrito na Bíblia irá realmente solucionar a minha vida. Eu preciso ter essa certeza. Eu me lembro de Moisés, lá no capítulo 11 de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé. No versículo 24, o autor de Hebreus diz assim: pela fé, olha só, me ajuda aqui, pela fé, sendo já grande, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado de príncipe do Egito, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha só o que Moisés faz. Ele decide ser maltratado com o povo de Deus, do que viver um pouco de tempo nessa terra no gozo do pecado. É uma decisão consciente que ele tem. E o versículo 26 diz assim: tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés sabia que viver fora do Egito seria uma libertação para ele e levaria ele para uma vida eterna com Deus. Moisés tinha consciência disso, e ele abre mão de ser príncipe do Egito para viver isso. E diz o texto que não é uma escolha fácil não, porque ele tinha tudo que o Egito oferecia. Ele abre mão de tudo que o Egito oferecia, de todos os prazeres, de todas as comidas do Egito, de todas as mulheres que ele poderia ter no Egito. Ele abre mão daquilo tudo. E sabe para onde que ele vai? Para o deserto. E ele vive 40 anos no deserto. E ele não entra na terra prometida. No alto de um monte, ele avista a terra prometida. E é a última narrativa que a gente tem acerca de Moisés. Por lá ele fica. Ele não alcançou a promessa em vida, mas o que ele tinha em mente,
E a promessa que estava na mente dele gravada, e a vida que estava na mente dele arquivada, era a vida que Deus tinha para ele, a vida eterna que Deus tinha para ele, o fazer e o viver a vontade de Deus nessa terra. Fé. E por último, eu preciso ter discernimento espiritual para enxergar os prejuízos que um aprisionamento traz para a vida de um homem. Repete comigo bem forte: discernimento espiritual. Mais forte: discernimento espiritual. Como Herodes não teve coragem para abandonar o pecado e fé para obedecer às ordens de Deus, ele também teve o seu entendimento cegado. Se ele tivesse ouvido as orientações e deixado Herodias, e deixado os prazeres e a luxúria dela e da sua filha, ele não teria se tornado um assassino, não teria uma vida entristecida, uma consciência pesada e uma vida sem Deus. Mas sabe o que aconteceu com Herodes? Ele não conseguia discernir as coisas espiritualmente. Ele não conseguia enxergar um futuro miseravelmente no inferno ou distante de Deus. Ele não conseguia discernir que aquilo ali ia levar ele para um caos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você precisa ter discernimento espiritual, querido. Quando a bandeja for apresentada diante dos teus olhos, você tem que enxergar as consequências que você vai ter se você comer dela. Eu não experimento o pecado, querido, não é porque ele não me atraia, porque todo pecado atrai o homem. É porque eu tenho certeza que se eu experimentá-lo, eu vou colher consequências terríveis para a minha vida. E por isso, por enxergar aquilo que o pecado pode me causar, eu abandono o pecado e obedeço a Deus. Porque a obediência a Deus sempre me trará bênção, ao passo que a escolha pelo pecado sempre vai me trazer maldição. Mas eu tenho que ter discernimento espiritual para isso. Você tem que enxergar, querido, aonde esse pecado vai te levar. Deus está te mostrando, Deus já te falou. E muitos dos cristãos fecham os olhos. Às vezes a gente fala com as moças: irmã, não vai nessa, sai fora, isso é problema para você. A irmã vai. Se ficasse só naquele negócio de conversa, ainda aí, mas vai para a cama. O irmão vai, a gente fala, não envolve. Às vezes a gente até diz: irmão, aqui só para nós, eu e você, é fumo. Ei, é fumo. Daí a pouco está o irmão fora da igreja. Daí a pouco está o irmão desobedecendo a Deus. Irmão, eu te alertei. Tenha discernimento espiritual. Olha só o que pode vir a acontecer. Olha o que essa mulher pode fazer com você. Olha o que esse homem pode fazer com você. Veja lá na frente e enxerga, pelo amor de Deus. Mas ao invés de ter o discernimento e de escolher pelo discernimento espiritual, coloca uma venda nos olhos e diz assim: não, é muito bonita, é bonitona, os cabelos bonitos, vou conseguir não, bobo. E aí o desastre está feito. Foi o que aconteceu com Herodes. Para ser liberto,
tem que ter discernimento espiritual e tem que enxergar com os olhos da fé e tem que ouvir o comando de Deus. Ter coragem. Abandona esse pecado. Essa coragem não parte de ninguém, a não ser de você. Jesus, pelo que Ele fez na cruz, já nos libertou de tudo. A gente só tem que tomar posse dessa liberdade. Mas a maioria das pessoas não tem coragem para abandonar a prisão. Não tem coragem, não tem fé para obedecer a Jesus. Fé suficiente para saber que se houver uma escolha por Cristo, será o melhor para a sua vida. Não conseguem, não querem os olhos abertos para ver os prejuízos que a desobediência traz. Que os seus olhos sejam abertos nessa noite, para que você veja os prejuízos que a desobediência a Deus traz. Ainda há tempo de viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus e de receber o melhor de Deus nessa terra. Eu acredito numa vida eterna não que começa depois que eu morro. Eu acredito numa vida eterna aqui. A Bíblia diz em João 17:3: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vida eterna aqui na terra é ter relacionamento com Deus, é conhecer Deus, é viver com Deus, viver apaixonado com Ele. Quando você vive desse jeito, você experimenta um pouquinho do que é o céu, e haverá um dia que você vai ser livre desse corpo de pecado, no nome de Jesus, e vai usufruir da vida eterna com o Pai.